Elas foram os rostos mais desejados do Brasil. Musas do carnaval, capas de revista, estrelas de novela. Por anos, viveram entre flashes, fama, contratos milionários e aplausos. Mas o que acontece quando os holofotes se apagam? Ao longo das últimas décadas, o Brasil viu nascer verdadeiras deusas da televisão. Mulheres que marcaram gerações com sua beleza, carisma e presença avassaladora. Algumas enriqueceram, outras se tornaram ícones, mas hoje muitas delas vivem uma realidade que poucos imaginam. Solidão, abandono, problemas financeiros, disputas judiciais e, em alguns casos, dificuldades para manter o básico, como o teto onde vivem. Neste vídeo, vamos revelar a trajetória de musas brasileiras que foram milionárias e hoje enfrentam uma nova vida longe do glamour. Algumas ainda estão bem, é verdade, mas outras foram esquecidas, apagadas pela mídia e empurradas para o anonimato. Ou pior, para a vulnerabilidade. Você vai conhecer casos de mulheres que moram de favor, que brigam por pensão na justiça, que confessaram passar fome durante a pandemia, ou que foram completamente deixadas de lado por um sistema que as usou e depois descartou. E o mais chocante, muitas dessas histórias nunca chegaram a ser contadas do jeito certo. Hoje, vamos mostrar tudo com base em dados, entrevistas e depoimentos reais. Se prepare, porque nem tudo que reluz é ouro. E no final, você vai entender que a fama no Brasil tem um preço, e ele costuma ser alto demais. Por décadas, o nome de Rita Cadillac foi sinônimo de sensualidade, irreverência e sucesso. Nos anos 70 e 80, ela era presença obrigatória nos palcos do Cassino do Chacrinha, desafiando padrões com seus passinhos marcantes e visual ousado. Como chacrete, virou um ícone da TV brasileira e, com isso, também acumulou fama, cachês altos e oportunidades em várias frentes. Cantora, atriz de filmes adultos, estrela de documentários e presença constante em programas populares, Rita soube surfar nas ondas da celebridade como poucas. Mas como tantas figuras públicas que viveram o auge antes da era digital, ela viu sua principal fonte de renda, os shows e eventos presenciais, desaparecer da noite para o dia com a chegada da pandemia de Covid-19. Foi em 2020 que veio o baque. Sem eventos, sem palco e sem faturamento, Rita confessou publicamente estar desesperada com a falta de dinheiro. Disse que nunca teve uma fortuna guardada e que, com a idade e o isolamento, ficou difícil se reinventar de imediato. A situação ficou tão delicada que, segundo reportagens da época, ela chegou a ir para uma casa de repouso por causa de uma lesão no tornozelo, o que muitos confundiram com abandono ou crise financeira grave. Mas Rita Cadillac não se entrega fácil. Em entrevistas mais recentes, ela fez questão de desmentir que estivesse em dificuldades financeiras hoje. Segundo a própria, a crise foi pontual e já superada. Ela voltou a trabalhar com apresentações, fez participações especiais na mídia e até aderiu a plataformas de conteúdo adulto como forma de garantir sua autonomia financeira, tudo aos 70 anos, com orgulho e zero arrependimento. Rita é a prova viva de que, embora a queda financeira possa acontecer até com quem já foi símbolo de sucesso, a reinvenção também está ao alcance de quem encara os desafios de frente sem vergonha de mudar de rota. Mesmo aos 70 anos, Rita Cadillac segue firme, provando que é possível dar a volta por cima, com trabalho, coragem e muita resistência. Já Ângela Bismarck, por outro lado, vive hoje um drama mais íntimo, em que o palco principal não é mais o carnaval, mas sim a própria casa onde mora. Durante anos, Ângela Bismarck foi presença garantida no carnaval carioca. Rainha de bateria, símbolo sexual, polêmica e ousada, ela sempre esteve no centro dos holofotes, tanto por seus desfiles marcantes, quanto pelas dezenas de cirurgias plásticas
que a tornaram uma das figuras mais comentadas da mídia brasileira. Mas o que era brilho e provocação no passado deu lugar a uma fase conturbada, marcada por conflitos familiares, disputas judiciais e uma situação de moradia delicada. Nos anos 2000, Ângela participou de reality shows, programas de auditório e entrevistas que exploravam seu estilo de vida extravagante. Era, à época, sinônimo de exposição midiática. No entanto, a morte trágica de seu primeiro marido e o suicídio da irmã marcaram uma virada dolorosa. Abalada, ela se afastou da exposição e passou a se dedicar mais à fé cristã e à vida espiritual. Mas a turbulência não ficou apenas no campo emocional. O fim de seu casamento com o cirurgião plástico Wagner de Moraes, com quem viveu por anos, resultou em um impasse judicial pela divisão de bens. A situação chegou ao ponto de ambos continuarem morando na mesma casa, mesmo após a separação, até que o imóvel fosse vendido. Em entrevistas, Ângela revelou estar emocionalmente esgotada, relatando episódios de perseguição e humilhação, e comparou sua situação à da própria irmã, que tirou a própria vida. "Estou me vendo na mesma situação", declarou com voz embargada. Esse é o caso mais próximo da ideia de morar de favor dentro desta lista, não por falta de patrimônio, mas por estar presa em um litígio que a impede de reorganizar a própria vida. A casa virou campo de batalha e o lar, fonte de sofrimento. Embora continue ativa nas redes sociais, com uma imagem bem diferente daquela do passado, Ângela ainda luta para encontrar equilíbrio entre fé, passado e recomeço. Sua história mostra que nem toda dificuldade vem da falta de dinheiro. Às vezes, ela mora ao lado, ou até sob o mesmo teto. Tânia Alves é um daqueles nomes que marcaram época na TV, na música e no teatro. Com sua voz suave e presença cativante, ela brilhou em papéis icônicos como Maria Bonita, na minissérie Lampião e Maria Bonita, 1982, além de integrar o elenco de novelas como Pantanal, O Clone e Araguaia. Também teve destaque como cantora, com álbuns como Amores e Boleros, que embalaram romances por todo o Brasil. Mas diferente de tantas celebridades que insistem em permanecer sob os holofotes, Tânia fez o movimento oposto e muito estratégico. A partir dos anos 90, ela começou a se afastar da grande mídia e a diversificar sua atuação profissional. Em vez de buscar novos papéis, tornou-se empresária no ramo do bem-estar, fundando o SPA Maria Bonita, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. O empreendimento, fundado a partir de sua paixão por uma vida saudável, é hoje uma referência na área. E não se trata de um plano B. O SPA tornou-se um dos pilares da vida profissional e financeira de Tânia. Um documento público disponível em seu nome confirma que ela possui uma adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial, ou seja, estabilidade garantida. Em entrevistas recentes, Tânia fala com entusiasmo sobre o projeto. Mais do que estética, seu objetivo com o SPU é oferecer qualidade de vida e reconexão com o próprio corpo. É um negócio com propósito que representa sua nova fase com autenticidade. Mesmo sem estar presente diariamente nas novelas, Tânia continua exercendo influência e mantendo um legado artístico e empresarial admirável. Sua trajetória mostra que o sucesso não precisa necessariamente vir do palco ou da TV. Ele pode ser silencioso, mas sólido. E se Tânia se retirou para um refúgio de paz e saúde, a próxima musa enfrentou turbulências bem mais barulhentas, conflitos familiares, denúncias e uma convivência forçada que virou pesadelo. Maitê Proença é um dos nomes mais respeitados da teledramaturgia brasileira. Com uma carreira marcada por papéis emblemáticos, como a lendária Dona Beija na TV Manchete,
ela ajudou a redefinir o protagonismo feminino nas novelas brasileiras. Carismática, culta e engajada, sempre ocupou o imaginário coletivo como símbolo de beleza e inteligência. Por isso, causou estranhamento quando o nome de Maitê começou a circular em manchetes associadas a uma batalha judicial por uma pensão. Seria uma atriz com décadas de carreira de sucesso agora dependente do INSS? A verdade é bem mais complexa. O caso envolve a pensão deixada por seus pais, a professora Margot Proença, e o procurador de justiça, Carlos Eduardo Galo. O benefício era pago desde a morte dos pais, mas, em 2010, foi suspenso pelo governo do estado de São Paulo, sob o argumento de que Maitê teria vivido uma união estável com o empresário Paulo Marinho. Pela legislação, esse vínculo tiraria seu direito ao benefício, mas a atriz contesta a decisão. Afirma que nunca houve união formalizada e que a pensão foi fruto de uma contribuição legal paga ao longo de toda a vida por seu pai. É um direito, não uma esmola, declarou publicamente, rebatendo críticas e acusações de oportunismo nas redes sociais. Maitê, que sempre teve uma vida financeira confortável e continua trabalhando em teatro, cinema e televisão, busca reparação legal e não amparo financeiro por necessidade. O processo pede o pagamento de R$ 254 mil referentes aos meses não pagos. Uma batalha que já dura anos. A repercussão popular do caso ilustra como a fama pode distorcer a percepção pública. Uma disputa jurídica legítima facilmente é interpretada como decadência ou desespero financeiro. No caso de Maitê, trata-se de princípio, justiça e legado familiar, não de miséria. Durante os anos 90 e início dos anos 2000, Nana Gouveia era presença garantida nas capas das revistas masculinas em novelas da Globo e, claro, nos programas dominicais como a clássica Banheira do Gugu. Seu rosto e corpo estavam entre os mais desejados da televisão brasileira, consolidando-a como um dos maiores símbolos sexuais daquela geração. Mas, de repente, ela sumiu. Para o público brasileiro, parecia mais um daqueles casos de celebridade que perdeu tudo. Porém, a realidade é bem diferente. Em 2011, Nana decidiu dar um passo ousado. Mudou-se para os Estados Unidos para viver com o então marido, o empresário musical Carlos Queiz, e recomeçar a carreira por lá, longe dos estigmas da fama sensual que carregava no Brasil. Instalada em Nova York, ela se reinventou como atriz e produtora de cinema independente, bancando seus próprios projetos e estudando atuação. Em entrevistas, deixou claro que foi o dinheiro ganho durante os tempos áureos de ensaios e TV que possibilitou essa mudança. Foi com o meu trabalho que sustentei minhas filhas. Comprei apartamento, carro, guardei meu dinheiro, nunca passei necessidade, afirmou. Hoje, Nana leva uma vida confortável, com hábitos simples, como correr no Central Park e um foco total em sua família e carreira artística no exterior. Sua ausência da mídia brasileira não foi causada por um declínio, mas por uma escolha: abandonar o estereótipo de musa para construir algo mais autêntico e duradouro. Cris Viana nunca precisou de escândalos para brilhar. Com uma beleza que chama a atenção e um talento que a sustenta, ela construiu sua trajetória na televisão brasileira com consistência e profundidade. De modelo internacional a atriz premiada, sua carreira foi marcada por escolhas que a colocaram em produções de peso, como Império, Salve Jorge, Duas Caras e agora, mais recentemente, na novela Família é Tudo. Apesar de não estar o tempo todo nos programas de fofoca ou nas capas de revistas, Cris nunca saiu de cena. A ideia de que ela teria sumido ou entrado em declínio é fruto de uma percepção superficial. Ela apenas optou por uma exposição mais controlada, priorizando papéis relevantes, causas sociais
e o amadurecimento artístico. Na verdade, Cris vive um dos melhores momentos de sua carreira. Além da atuação, ela tem se posicionado com força sobre temas como racismo, autoestima, empoderamento feminino e representatividade, algo raro no meio artístico tradicional. Ela tem usado sua visibilidade para abrir espaço para outras mulheres negras e construir uma imagem de liderança e propósito. Não há registros de crises financeiras nem de dificuldades profissionais. Pelo contrário, Cris Viana é o exemplo de que o sucesso pode ser discreto, mas extremamente poderoso. Poucas mulheres representaram tanto o imaginário brasileiro nos anos 90 quanto Luma de Oliveira. Ela era a musa do carnaval, presença constante em revistas masculinas, modelo de grandes marcas e esposa de Ike Batista, um dos homens mais ricos do mundo na época. Seu visual estonteante, especialmente com a icônica coleira com o nome do marido, virou símbolo de luxo e submissão assumida, e estampou capas de jornais por anos. Mas, se para muitos ela vivia em um conto de fadas dourado, o fim do casamento com Ike, em 2004, mostrou que a história ainda guardava capítulos surpreendentes. Segundo a biografia do ex-marido, Luma saiu do casamento com um acordo milionário, uma mansão, uma casa em Búzios e 20 milhões de dólares. Mas isso não foi o suficiente para dar o caso como encerrado. Anos depois, ela abriu um processo na justiça pedindo mais 190 milhões de reais, valor que ela alega ter direito por conta da participação em uma mina de ferro no Amapá que não teria entrado na partilha. Discreta nas redes sociais e longe dos holofotes, Luma não dá entrevistas. Sua vida atual é de extremo silêncio público, mas certamente não é de dificuldades financeiras. O caso, que corre na 12ª Vara de Família do Rio, é tratado com total seriedade e mostra que, no mundo das fortunas bilionárias, nem o divórcio coloca um ponto final, definitivo nas disputas. Com Luma, o que se vê não é queda, mas litígio em alto nível, uma batalha por bens que poucos brasileiros sequer sonham alcançar. E se a história dela gira em torno de milhões e justiça, a próxima musa mostra que o sucesso na TV pode abrir portas para um caminho criativo e longe da frente das câmeras. Mônica Carvalho. Mônica Carvalho foi uma das grandes musas das novelas brasileiras nos anos 90. Dona de uma beleza exuberante e carisma natural, ela marcou época com participações em novelas como Mulheres de Areia, A Indomada e Sua História de Amor. Sua imagem também era recorrente nas capas de revistas, especialmente os ensaios sensuais, que na época rendiam cachês altíssimos. No auge, Mônica era onipresente. Novelas, desfiles, campanhas publicitárias, capas de revista. Um rosto que o Brasil inteiro reconhecia. Mas o tempo passou e a atriz decidiu seguir por um caminho diferente, os bastidores. A partir dos anos 2000, sua presença nas novelas se tornou mais pontual. Ela passou por emissoras como Record e SBT, mas seu foco já estava em outro lugar. Com uma inquietação criativa, Mônica se apaixonou pela escrita e começou a se dedicar à carreira de roteirista e produtora. Segundo suas próprias palavras, quero ser e sou roteirista. Longe da atuação, Mônica encontrou outro desafio pessoal: tornar-se mãe novamente. Enfrentou 2 abortos espontâneos e passou por 5 tentativas de fertilização in vitro, um processo que ela descreve como de alto custo emocional, físico e financeiro. A luta, no entanto, mostra que, mesmo fora das telas, sua história continua marcada por força e superação. Hoje, Mônica Carvalho vive longe da exposição, mas segue ativa, escrevendo e criando. E para quem a julga sumida, a resposta é simples: ela só mudou de palco. E por falar em palco, nossa próxima musa é uma verdadeira mestre em se manter sob os holofotes.
com reinvenções sucessivas e uma carreira que desafia o tempo. Adriane Galisteu. Adriane Galisteu é uma das poucas personalidades da TV brasileira que conseguiu atravessar décadas se mantendo relevante. Desde que ganhou visibilidade nacional ao namorar o piloto Ayrton Senna nos anos 90, sua trajetória profissional foi construída com consistência, trabalho e visão estratégica. Ao contrário do que muitos pensam, nunca houve uma queda de verdade em sua carreira. O que houve, e continua havendo, é transformação. De modelo a apresentadora, de autora a atriz, Galisteu se moveu com fluidez por diversos formatos e emissoras. Passou por MTV, Band, Rede TV, SBT, Globo e, mais recentemente, se consolidou como apresentadora de um dos maiores realities da TV aberta, A Fazenda, na Record. Seu segredo? A adaptação e coragem para mudar. Em vez de se apegar ao que já deu certo, Galisteu sempre buscou novos espaços e estilos, mesmo quando isso significava sair temporariamente do foco da mídia. E ao contrário de muitas de suas contemporâneas, ela entendeu cedo que a televisão sozinha não bastava. Lançou livros, estrelou campanhas e manteve presença constante nas redes sociais. Não há registros de dificuldades financeiras ou crises na carreira. Na verdade, Galisteu representa o contrário da queda. Ela é a prova de que é possível envelhecer sob os holofotes, sem depender deles para sobreviver. A jornada dessas mulheres, que marcaram a televisão e o imaginário coletivo do Brasil, revela um retrato muito mais complexo do que as manchetes sensacionalistas costumam mostrar. É fácil julgar de longe, apontar supostas quedas ou afirmar que fulana está pobre e sumida. Mas a realidade, como vimos, vai muito além dos cliques e boatos. Para algumas, como Angela Bismarck e Rita Cadillac, a dificuldade veio sim, seja emocional, seja financeira, e foi vivida de forma dolorosa e pública. Para outras, como Adriane Galisteu, Luciana Gimenez ou Tânia Alves, o que houve foi apenas uma mudança de foco, uma escolha por uma vida mais reservada ou uma transição de carreira bem-sucedida, longe dos holofotes, mas perto da estabilidade e da realização pessoal. O que todas essas histórias têm em comum não é a pobreza, mas sim a pressão brutal de viver sob o olhar constante do público, onde qualquer silêncio é interpretado como fracasso e toda mudança é tratada como decadência. No fim das contas, a verdadeira pergunta não é por que elas sumiram, mas sim, será que o público está preparado para aceitar que a vida de uma musa não precisa girar eternamente em torno da fama? Será que conseguimos respeitar as escolhas dessas mulheres fora do palco, da câmera e da passarela? O brilho de uma estrela pode até mudar de intensidade, mas algumas luzes, quando são reais, jamais se apagam.